Olá pessoal, tudo tranquilo? Hoje viemos aqui falar um pouco sobre ginástica artística e os seus benefícios, né? Tava devendo aí essa videoaula para vocês e agora a gente tá fazendo essa filmagem aí para tirar algumas dúvidas. Ontem já tiveram algumas pessoas perguntando, leram o material, bacana. Sempre a interação ela é legal em relação à aprendizagem. Hoje temos até nosso mascote aqui, olha, participando, dormindo aí atrás. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos lá aos benefícios da ginástica artística, tá? Por que aprender a ginástica artística? Por que a gente deve fazer isso? Bom, na ginástica artística, essa é uma modalidade que ela apresenta um, uma das modalidades que tem mais capacidades físicas sendo trabalhadas. Coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, velocidade, agilidade, potência, assim vai N coisas. Inclusive, tem muitas modalidades que usam a ginástica artística como base para fazer a sua própria modalidade, como CrossFit. CrossFit, uma das modalidades que dão base para essa modalidade é a ginástica artística. E nós temos aqui, ó, alguns lugares oferecidos, como clubes, escolas, centros de ginásticas, academias que estão trabalhando com isso daí. Acho que em Belém nós temos pouco isso, mas em outros lugares nós vemos. Em Brasília, na Bodytech, na própria Bodytech tem um centro de ginástica artística, eu tenho colegas que trabalham lá, certo? E em relação ao que me perguntaram ontem, algumas perguntas, inclusive eu vi no AVA, em que perguntaram: ah, professor, é preciso que a criança, a pessoa, ela venha treinar desde criança, ela tem que ter essa base? Não necessariamente. Porém, quando a gente vai pegar, volta lá no crescimento e desenvolvimento humano, em aprendizagem, a gente vê que o cérebro da criança, ela tem muito mais plasticidade, ela consegue internalizar muito mais coisa, é muito mais fácil o aprendizado ali. Então, quando você começa desde criança a ter o aprendizado da ginástica artística, fica tudo muito mais fácil, certo? Então, desde criança você já tem um repertório motor muito maior. Você está trabalhando, você está conhecendo seu corpo, você tem uma consciência corporal muito grande. Então, olha aí, já começando os benefícios, tá? Esse trabalho de base proporcionado pela ginástica amplia as capacidades físicas, tornando a ginástica mais habilidosos em qualquer atividade esportiva, seja no basquete, qualquer outra. Então, tem tantas capacidades físicas que a gente trabalha que se você for para qualquer outro esporte você vai sair bem. É, eu vi uma entrevista com um ex-jogador de São Paulo, jogava com o Rogério Ceni, em que ele fala que o Rogério Ceni era um atleta nato. Por quê? Porque se convidasse ele para jogar sinuca, ele era bom em sinuca. Se convidasse ele para jogar golfe, ele era bom em golfe. Se convidasse ele para jogar vôlei, ele era bom em golfe. Em vôlei, desculpa. Por quê? Porque ele tinha esse repertório motor que ele adquiriu no decorrer da sua vida, da sua infância, da sua carreira como atleta, que lhe proporcionava isso. E a mesma coisa aqui no texto que o texto está falando. Você, quando faz ginástica artística, você tem um repertório motor muito maior que quando você vai praticar qualquer outro esporte, você tem uma base boa para isso. Aí mais um dos benefícios da ginástica artística. E aí a gente vai seguindo um pouquinho. O ginasta domina o seu corpo com tanta habilidade que consegue se destacar em outros contextos esportivos. É justamente isso que a gente acabou de falar. Chiavon faz um estudo específico para a educação infantil, pontuando essa relação para que essa faixa etária e esclarece o quanto as práticas esportivas o auxiliam no aprimoramento das capacidades básicas de movimento da criança. Novamente, a gente voltando. Quando a gente é criança, fica tudo muito mais fácil o aprendizado. Além de você vai ter uma educação melhor, uma educação física, uma educação motora muito melhor, mais eficiente. Nas nossas próprias aulas práticas, vocês viram que teve gente que nunca fez uma roda, que nunca fez um rolamento, que é o que a gente chama vulgarmente de cambalhota, que se sentem felizes ao conseguir executar um movimento que ele é básico do ser humano. Um rolamento é um movimento básico. Inclusive, se vocês forem fazer a prática do judô, o judô utiliza de rolamentos. Se vocês forem conversar com alguém que é dublê, eles utilizam esses rolamentos para não se baterem. Então,
são movimentos básicos que às vezes a gente não teve vivência, a gente não tem esse gesto motor para caso a gente tenha uma necessidade, a gente precisar, a gente está adquirindo. Infelizmente, mudou-se muito com o decorrer do tempo. E se a gente coloca a prática da ginástica artística já na base da criança, ela vai ter isso muito melhor, ela vai conhecer o seu corpo melhor, certo? Então a gente volta de novo aqui para o texto. Por esse motivo, devemos proporcionar às crianças diferentes estímulos em um ambiente adequado que ofereça tais oportunidades. Quanto mais chance e estímulos a criança tiver, mais rico será seu repertório motor. Eu, quando fiz a minha disciplina de ginástica artística, até falei isso para vocês em sala, eu fui um dos piores na execução disso daí. Por quê? Porque a minha vivência motora, apesar de ter sido bem legal, eu brinquei quando criança, fazia cambalhota e tal, outros gestos eu não treinava, então minha flexibilidade era ruim, o meu equilíbrio era ruim, então eu não conseguia executar certas coisas. E outros colegas que tinham uma vivência motora conseguiam executar com mais facilidade. Por quê? Porque eles tiveram uma diversidade muito maior de gestos motores quando criança do que eu próprio. Então, quanto mais a gente proporcionar diferentes estímulos em diferentes ambientes, diferentes lugares, a criança ela vai ter um gesto motor melhor, como é que se fala? Uma quantidade maior de vivências que vai proporcionar isso daí para ela, certo? E aí a gente vai dividir a ginástica artística em atividade física e esporte. Atividade física ela pode ser esportiva, saúde, preparação física, e no esporte, iniciação esportiva, intermediário e alto nível. Tem pessoas que vão querer fazer o esporte, participar do esporte? Sim. Tem outras pessoas que não vão querer, então fico somente na parte formativa, na parte de saúde, na parte lúdica, na parte de sociabilidade. Outras vão querer ir para o esporte e desenvolver cada vez mais. Vão ter a parte iniciativa, outras passam para um nível um pouquinho maior que o intermediário e poucas vão chegar no alto nível. Teve uma pergunta lá no AVA que falava: professor, ela chegou no seu ápice, mas nunca entrou num grupo, nunca entrou num clube, nunca entrou numa equipe. E aí, qual é o problema? Ela vai se... Como é que ela vai fazer para continuar na ginástica? Mais ou menos isso. Cara, se ela chegou no ápice dela e não conseguiu chegar no nível intermediário, no alto nível, é porque ela não tinha capacidade para estar ali, certo? Mas se ela quiser continuar na ginástica, ela pode fazer curso mais aprofundado de formação, pode fazer curso de arbitragem, faz educação física para aprender o que nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos tendo um aprendizado teórico prático de como é essa ginástica artística, de como a gente pode aprender a trabalhar com ela para ensinar para os nossos alunos, para os nossos atletas futuramente, certo? Então a gente tem vários jeitos de trabalhar essa ginástica artística. Então a gente sobe um pouquinho mais, a gente vai falar dos 3 níveis, tanto de formação, tanto de saúde quanto de preparo físico, em relação à atividade física, tá? Então a ginástica artística como atividade física é uma prática orientada, permite a criança tomar consciência de suas habilidades motoras e venha desenvolver suas aptidões percebendo o quanto é capaz. Deslocamentos, saltos, todas aquelas propensões que nós já falamos, que tem no texto de vocês lá no AVA. A criança ela começa a ter esses gestos motores, esse aprendizado motor, tá? São enriquecidas progressivamente. Lembra que a gente sempre fala de progressão pedagógica, a gente trabalha do mais simples para o mais complexo. O professor deve utilizar método pedagógico seguro, levando a criança a superar-se progressivamente. Constata-se a importância desse processo em que a criança explora pouco a pouco o seu corpo e espaço que a cerca. Então a criança, ela sendo trabalhada de um jeito correto, progressivo pedagogicamente, tentando superar as suas limitações, aos poucos ela vai melhorando e ela vai tendo uma coisa que a gente chama de consciência corporal. Ela começa a conhecer melhor o seu corpo, ela começa a conhecer suas limitações, suas habilidades, fazendo com que isso aumente cada vez mais, ela se supere cada vez mais, certo?
E isso também faz parte do professor. O professor está trabalhando isso de uma forma correta. Então, essa primeira parte formativa, ela está o quê? Ela está conhecendo o seu corpo, ela está aprendendo a conhecer o seu corpo, aprendendo os gestos motores. Então, ela vai se descobrindo cada vez mais. E isso gera uma satisfação muito grande em si próprio. Ela vai querendo quebrar os seus limites. Isso é muito legal. O aluno, principalmente a criança, ela tem uma satisfação muito boa ao fazer isso daí, certo? E aí a ginástica artística aplicada com objetivo formativo deve visar proporcionar à criança inicialmente obtendo uma cultura corporal, levando a uma aprendizagem segura. O que seria uma cultura corporal? Seria você novamente voltar a trabalhar aquele corpo, a conhecer aquele corpo, certo? Sendo sempre trabalhado com segurança. Deve estar atento às relações, às fases do desenvolvimento e crescimento que as crianças se encontram, evitando que elas sejam submetidas a esforços além de suas possibilidades físicas. Novamente, a gente volta a crescimento e desenvolvimento. Lembrem, lá atrás que nós estudamos isso, as fases do desenvolvimento da criança, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não pode ser trabalhado aquilo que não está na hora de ser trabalhado. Por isso a gente deve conhecer esse desenvolvimento dessa criança, não pular etapas. A prática da GA proporciona o desenvolvimento das percepções graças ao acúmulo de gestos e vivências motoras, tornando progressivamente significativos. Fazem parte do seu aprimoramento os seguintes itens. Então já falamos um pouquinho sobre isso daí. Experiências em espaços físicos que promovam o contato com aparelhos de diferentes formas, alturas e densidades. Então, colocando elas em determinados ambientes, nós temos uma trave. A trave de equilíbrio, ela é bem fininha, ela tem 10 centímetros somente de largura. Não necessariamente a gente vai colocar logo a criança para trabalhar ali, não. Coloca no banco suíço. O banco suíço, ele é uns 30 centímetros do chão, a largura dele deve ser em volta dos 20, 25 centímetros, e a criança vai ter uma possibilidade de estar trabalhando o equilíbrio, de estar trabalhando de uma forma que vá simular